Opa gente parte 12, mais um quadro de coisas que dão raiva em Dandy S World. E de novo com opiniões de vocês de novo. Primeiro comentário. Me coloca na parte 12, você não me colocou nas outras partes. Uma vez estava .day flight terminando de fazer a mastering dele, daí achei um Ben.N no chão, eu falei que era pro Pebble, já que tinha um Pebble distraindo, só que daí a Toodles pegou o Ben na minha frente na hora. Isso me deu uma raiva, por isso todo mundo acabou morrendo por causa disso. Isso sempre acontece com o Waddle e Toodles. Todas não são assim. Desculpa pelo comentário longo. Sempre tem que ser os Waddles, cabeças de bola e Toodles, cabeçuda de sinuca. Os ladrões são muito chatos. Próximo comentário. Dia 2 tentando participar da parte 12. Fã, quando você vai fazer uma one de tal personagem, ou até dois, e fica entrando vários tunes, e quando avisamos que eles não podem ir, eles ficam chamando .day tóxico, desumilde, e até ameaçar de denúncia, sabendo que a one é só daquele tune. Normalmente tem boxten ou poppen, e quando eles entram no último segundo, não tem o que fazer. Realmente dá raiva a esses que atrapalham. One, isso é muito chato, a galera não respeita. Provavelmente deve ser um iniciante ou uma pessoa que usando boxten e pop. Meu Deus, isso dá muita raiva. Próximo comentário. Oi, eu gosto de ver os seus vídeos, porque é chato Dendem esse one, e que, quando estou distraindo, ficam indo na minha frente, e quando ativam o Waddle ou Azon e Dazon, uma vez uma abajur, esqueci o nome, ela ativou o Wazzle e Dizou da máquina que estava fazendo, e ativei de novo para ela não fazer isso. E uma vez estava jogando com o meu amigo, ele estava de Waddle, e o Squall brigou com ele por pega uma fita e denunciou o meu amigo e os jogos, e para a gente se divertir. E não briga do jogo e gosto dos vídeos. Geralmente quem fica em volta .deu Pebble é Brightney ou Waddle. Meu Deus, aí depois ele fica acusando o distractor. Meu Deus, .s, e você quer as pesquisas? Então vai em uma one que não tem distractor. Próximo comentário. Nunca apareci, posso aparecer, estou pedindo até no 10. Um dia tinha 2 distractors, mais uma Toodles disse posso distrair louca, aí o Pebble e o Squall disse não, aí ela chamou o Squall e Pebble de tóxico. Aí no andar 9 ela parou finalmente. Mano, a Toodles nem serve para distrair, mas eu odeio essas Toodles. Próximo comentário. Oi, sou seu fã e amo seus vídeos, deixa eu aparecer na parte 12 ou 13. Então eu tava numa Dending One e, tipo, tava todo mundo concentrado, e tinha entrado um Squall que não curava, ok, mas depois eu tava extraindo e danada. Ela me xingou falando que eu peguei Ben, e eu falei, mas eu não peguei nada, e o Squall falou que o Gobifan partida falou que eu peguei o Ben, então eu falei que eu não peguei, só que aí o Squall começou a falar pro Cosmo, não me cura aí. Eu fiquei tipo, que se aí tava o Gobi, o Squall e uma Toodles me xingando, e o único que ficou no meu lado foi um Cosmo. Aí o Gobi começou a atrair para mim, só que aí eles começaram a rir de mim, porque eu tava com uma vida, e eu falei, quem rir por último rir melhor, e depois no próximo foa, eu atrai para eles e eles morreram. Desculpa se ficou grande, mas, por favor, deixa-me aparecer no 12 ou 13. Além deles te acusarem de pegar curas, ainda mais te acusam .de roubar a máquina ou atrair o Twister. Próximo comentário. Posso aparecer na parte 12, sou novo inscrito, enfim, tava jogando com o meu amigo e tava de Gobi, e eu não queria distrair, eu tava fazendo máquina, e do nada veio uma Vim, e ela falou, daí eu não dei, e ela ficou tentando atrair para mim. Nessa brincadeira ela acabou morrendo, e ela falou que eu matei ela, e eu falei que eu não matei, eu tava fazendo máquina e ela traindo para mim, e ela depois disso ela saiu do Sonvo. Desculpa se ficou grande demais. Os pidões de máquina são muito chatos, tem 5 máquinas, e ele pede a sua. Se você quer máquina, então vai solo one, que as máquinas vão ser só suas. Próximo comentário. Opa, posso aparecer na parte 12.s, e não tudo bem, adoro seus vídeos, véi. Manda salve, eu fui de Guesen, fazendo uma normal one, aí uma
Poppen entro e falo que eu era tóxica, só porque eu falei que ela tava fingindo aí ela começou a atrair para mim, aí eu tentei despista, e ela atraiu. De novo mais um anjo de um astro, atraiu para ela Poppen, aí ela ficou com uma vida, e ela continuou me xingando. Mãe, eu fiquei com muita raiva. Os iniciantes tóxicos são realmente chatos, isso dá muita raiva, pelo amor de Deus. Próximo comentário. Novo inscrito, deixa eu aparecer na parte 12. O que dá raiva é quando você está a ficar e tem aquela pessoas que passa na sua frente, de propósito e te matar, e depois que você reclama ela se faz de vítima, e muito ruins. Segundo, a segunda coisa é quando você está de Shelly e Cosmo e tem Vince Sprout, que é tóxico, e tipo fala que você é namorado, só porque chipa. Eu já odeio chip, principalmente, mano, odeio. Isso, desculpa se ficou longo, manda salve. Por favor, ninguém nunca me deu salve. Salve um chip que eu odeio é Toodles e o Rojon. Mano, a Toodles é uma criança e o Rojon é um adulto, pelo amor de Deus, só acontece isso. .com, Shelly Vision ou Food King. Próximo comentário. Oi, sou novo inscrito, posso aparecer? N a parte 12. Uma vez eu tava de Gobi, aí entrou uma Yata na partida e um Blor falou que ela roubou a máquina dele e aí no FOA 6, ela ativou o Odia, e eu quase fui visto por o Odia. E aí quando eu tava quase chegando no FOA 10, ela atraiu um Twister para mim, e eu morri. Isso é muito chato, mano. Desculpa se ficou curto ou não. Mano, esses que atraiam para vocês Twisteds deve ter problema, odeio quando isso acontece. Próximo comentário. Oi, posso aparecer na parte 12, nova inscrita. Vou, conta um dia eu tava de Astro em uma normal, One, e tinha um Squall lá, o Squall ficava atrapalhando o Pebble a distrair, e eu ajuda o Pebble com a Stamina. O Squall do nada começou a xingar todo mundo, e falou que ia denunciar todo mundo. Então ele mata o Pebble que tava distraindo o Twisted Pebble Sprout, e ele fala para mim, vai, Astro salva o Pebble agora, e todo mundo da One denunciou ele, aí ele disse que era para a gente se F, e então eu fui lá e matei ele, e ele ficou lá falando que era pior. One, desculpa se o texto ficou grande, manda salve. Salve, muito chato quando acontece isso, a gente fala para eles não ficarem perto. Deu distractor, mas parece que ele não tem chat ou não sabe ler, mais odeio quando isso acontece. Próximo comentário. Oi, posso aparecer na parte 12 ou 13? Primeiro, uma coisa que me irrita muito é o sem mente. E eu tava de Cosmo e tava jogando com uma pessoa famosa, aí o elevador abriu e eu tava muito longe, porque eu tava fazendo máquina, aí o único lugar que eu tive para ir pro elevador era o Azon e Dazon, aí um Squall ativou o Azon e Dazon, e eu tava com uma vida, e eu morri. Segundo, outra coisa que dá raiva é os que estraga a One. Eu tava fazendo only main, aí veio um Gobi para atrapalhar quando eu tava tentando ir com os mains, e o Gobi tava atrapalhando, e ainda fica xingando os mains. Desculpa o comentário longo, novo inscrito. Ainda mais esses que ativam o Ojo e o Azul e Dazzle, eu odeio quando isso acontece, e os invasores de runs são muito chatos, meu Deus, nem dá para fazer only main assim. Próximo comentário. Posso aparecer na parte 12, nova inscrita. Uma vez eu tava de Cosmo e tinha uma Jinjin na One, daí tinha um Ojon, daí a Jinjin falou assim que sorteou ban kit, daí o Ojon falou que roubou o kit, daí eu acreditei que o Dio, agora não acredito, mas tchau, odeio quando acontece isso. Próximo comentário. Novo inscrito, posso aparecer na parte 12. E eu tava numa One, eu tava de Cocoa para pegar a Mastering dela, e tinha uma Yata e 2 Boxtens. A Yata matou um Boxten no andar 4, ela disse para me matar, sendo que eu fiz nada, e o Boxten também queria me matar aí no andar 6, eles tentaram me matar, só que quem morreu foram eles. Desculpa pelo comentário longo. Meu Deus, os caras querem te matar sem motivo, para que isso, cara? Próximo comentário. Oi, posso aparecer na parte 12, sou novo inscrito. Uma vez quando fui jogar Dandy Wond pela primeira vez, eu tava com meus 2 amigos, um tava de Astro
e a outra tava de Baci. Eles iam me ensinar a jogar. Aí fizemos um ABC normal one, só que entrou um cara de Sprout. Aí ele do nada começou a me xingar e me chamando de pobre. Aí ele ficou atraindo os Twisteds para mim e meus amigos tava me defendendo. Aí minha amiga pegou os Twisteds e começou a distrair. Aí o cara de Sprout xingou meus amigos e ameaçou a me denunciar. Aí o pessoal que tava no server começaram a ficar contra o cara de Sprout e um deles mataram ele atraindo os Twisteds para ele. Depois ele xingou todo mundo, inclusive eu e meus amigos. Aí depois ele saiu do Sonvo. Desculpa se ficou longo, sou seu fã. Sempre tem que ser o riquinho mimado.com. Preconceito com os iniciantes eu odeio, isso é chato demais. Próximo comentário. Posso aparecer na parte 12. Uma vez ia jogar com meu amigo aí um shrimpo só nos seguia e quando a gente pediu para ele saiu. Ele falou seus interesseiros, sendo que era ele que tava errado. Desculpa se ficou longo, da coração Twins. Eu odeio quando isso acontece muito. Chato isso, que raiva. Próximo comentário. Nova inscrito, posso aparecer na parte 12. E eu tava de Tisha, e tinha um ABC pro Onel lá, e quando eu cheguei no primeiro andar, tinha um Gobi querendo me matarem, motivo nenhum, e quando ele morreu, ele botou a culpa em mim, sendo que eu fiz nada. Além de acontecer isso, eles não sabem diferenciar a cápsula do ódio. Próximo comentário. Posso aparecer bom, eu tava jogando de Connie, e eu tava com uma vida bom, meio que vem o Loei pegou o Merkit na minha frente, eu ia avisar pro Cosmo, mas ele disse que foi eu. O Loei começou a me matar, mas ele disse que foi eu. O Loei começou a me matar, mas ele morreu. N o final, e o Cosmo ficou julgando eu de ter matado ele que tava tentando me matar. Isso é muito irritante, sério, pode fazer comigo. Muito chato quando isso acontece. Próximo comentário. Mano, posso aparecer, tava pedindo desde a parte 10. Uma coisa que dá raiva é quando o bicho te ataca de longe. A criadora tem que melhorar isso. Realmente a hitbox é uma das coisas mais chatas, e não é bicho, é twister. Eu não estou te corrigindo, eu só estou falando como é o jeito certo. Próximo comentário. Poxa, não apareci. Posso aparecer na parte 12 ou 13. Eu estava de Shenlin e muitas pessoas N foam e tinha Toodles. Eu fui conferir e a Toodles me viu sem querer e começou a falar comigo porque eu atraí acidentalmente. Eu morri, não queria criar confusão. Mano, esse cara literalmente já apareceu na parte 11, mas botei ele na 12 para não reclamar. Próximo comentário. Posso ir na parte 12 ou 13. Troca. Uma vez era Only Flight, e todo mundo tava trocando de tune, e ficou 3 flights, um Gleason, uma Toodles, Fomia, e 3 Eggson. Literalmente morreu quase todo mundo. E botaram a culpa nos flights. Eu era um deles. O Gleason falou que ia distrair, mas tava mais atrapalhando o jogo do que distraindo. Mas sorte que KS Flights sobreviveram até o Flow 23. Se eu aparecer, muito obrigado. Sempre tem que ter essas pessoas que fazem graça. Meu Deus, eu odeio isso. Próximo comentário. Posso aparecer na 12, por favor? Eu estava de Astro de boa, aí o Pebble começou a atrair Twister para a pessoa aí, atraiu para mim e escondeu atrás da caixa. Aí ele disse KPA, aí fui atrás da caixa. Aí não vi Twister popping e ela me matou. Me bota na 12, por favor. Não entendi seu comentário pelos seus erros de português, mas eu odeio quando isso acontece. Próximo comentário. O meu, por favor, um dia tava jogando com meu amigo e era only main, mas já porque não tenho main, ele deixou eu ir de block porque eu sou amigo dele e ele era o dono da One. Aí o cara de Pebble atraiu para mim, só porque não estou de main. Aí quando ele morreu, ele ficou me xingando, então todo mundo ficou denunciando ele. M. E desculpa se o texto ficou longo, por favor me selecionar, nunca apareci. Isso dá muita raiva, te xingam só porque você não está de main e o seu amigo deixa tu ir na only main. Próximo comentário. Posso aparecer na parte 12, pelo amor. Dei Deus The Toxic Main. Lembro que tava jogando de Connie em uma only main com um Connie, mas o spawn mudou para only main e tentou me matar, mas eu ativei
minha carta de reverse, eu sobrevivi, e ele, morreu finalmente aquele morando da Deep Web, tem que merecer isso para ver. Só tem uma coisa para falar, instantâneo. Próximo comentário. Posso aparecer na parte 12, mimados por máquina. Olha, eu não sei se você vai ler isso tudo mais. Enfim, um dia eu tava jogando de astro, em uma partida de D&S1, aí tava, tudo bem. Aí o Flow, quando eu tava fazendo uma máquina que a Shelley tava perto dela, observação, eu tava com chave inglesa, a Shelley ficou falando que tinha, o amount, só que eu não deixei por causa que a máquina tava no meio de completar, aí a Shelley disse matem o astro. Gente, para que isso só põe causa de uma máquina. Aí o Spoar me defendeu falando para não matar o astro, aí a Shelley Enzo veio cheio, dei raiva falando tomara que esse astro morra. Observação, a Baci era a minha inscrita do canal, ela ia me defender, só que ela tava com medo de ser banida, mano, só por causa de uma máquina. Esses caras, Gabriel, desesperados para usar a desgraça do amount, é só Tumor esperar o próximo Flow. Eu concordo muito com o comentário da Toshi, isso é muito chato se tu quer máquina, então vai solo one, normalmente são os Rodions desesperadores de Eshor. Próximo comentário. Não apareci na parte 11, conseguiu Loei. E Ata, eu não sei qual o tune que eu tava usando, mas enfim eu tava fazendo Baci, Hunt, e veio uma Vin ou astro que falou, Danding One, sendo que era Baci Hunt. Sempre tem que ter esses caras que querem mandar na One, sendo que você que criou a One. Isso dá muita raiva. Próximo comentário. Posso aparecer na parte 12, uma vez um Twisted Pebble veio e uma abençoada de uma Brightney. Eu peguei Medkit na frente do elevador. Eu peguei porque eu tava com uma vida. E usei, e a Benedita da Abajur desgramada foi lá e atraiu para mim e pro Sprout, só porque ele me curou, e daí foi ela que morreu. Aí ela me xingou a ano inteira, mas eu ri muito da cara dela. Muito chato quando isso acontece. Próximo comentário. Posso aparecer na parte 12 ou 13, novo inscrito. Uma coisa que me irritou ao extremo foi assim, eu tava jogando uma Only Blot, até que eu cheguei no FOA 12, e tava eu e mais 2 blocks, só que um Blor tava atraindo Twisteds para mim, só porque nos FOAs atrás e eu tava fazendo as máquinas deles, para a gente passa os FOAs logo, aí ele começou a me chamar de ladrão, de máquina sem ser que eu tava ajudando o time para a gente ir longe. Aí, como eu disse, ele tava tentando me matar, aí eu denunciei ele, mas o que me impressionou é que foi eu que fui banido, e quando eu vi os motivos, apareceu que eu fui banido porque eu falei jet e adeus, tipo, porque cara, desculpa pelo comentário grande, ei, estou muito triste por ter sido banido. Realmente o Roblox tem que melhorar isso ainda mais. Você não pode nem falar oi no chat que você é banido. Próximo comentário. Posso aparecer no 12 ou 13, uma coisa que dá muita raiva. Também são tóxicos de VMOT que, quando você está fazendo máquina, e está quase terminando a pessoa, de VMOT fica xingando sendo que a máquina estava quase completada. Manda salve, sou novo inscrito também. Salve. E também esses tipos. Dei pessoas são desesperadas por máquina, meu Deus, é só você esperar o próximo andar e usar, ou usa em outra máquina. Próximo comentário. Será que você pode me adicionar? Na parte 12 sou seu fã um tempão, então eu tava usando o script para ajudar os curadores e distraindo, a gente tava no FOA 24, mas tinha uma Poppin desgracente que me denunciou porque eu tava usando script e fui banido por 30 dias, bônus, quando eu fui desbanido, eu denunciei a Poppin, só pelo texto grande. Mas você não deveria ter usado o script pq.s, e você não usasse, você não ia ser banido. Próximo comentário. Me coloca uma coisa que eu odeio. É a Twisteriata. 1. Ela é lenta andando. 2. Brota do além. 3. É indecisa. 4. E não deixa nós fazer. Máquina, me coloca, por favor. Você apareceu em um vídeo meu. Esse inscrito implorava para aparecer, então eu deixei ele aparecer. Eu odeio isso. Último comentário. Não apareci, posso na parte 12. Sou novo inscrito. Hack os famosos hackers de Delta.
Tava de pé bom, aí veio um shrimpo de hacker e fui denunciar o shrimpo e tentaram me denunciar também, mas acho que saí a tempo, porque até hoje não fui banido. Sempre tem que ter os hackers odeio quando isso acontece. Bom, gente, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. E lembrando que eu escolhi 31 comentários para essa parte e para quem não apareceu, não fique triste. Talvez você apareça na próxima parte. Deixa o like e se inscreva no canal, isso me dedica a trazer vídeos novos para vocês. E também dá trabalho para editar esses vídeos. Obrigado por assistirem. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình